Helena, tudo bem? Ah, Oi. era o microfone brigando comigo. Bom dia, E o Mauro, Beto não tudo estava bem? boa, né? A conexão dele, você reparou, né? Não estava lá Não, grande boa. na verdade, eu perguntei porque eu estava preocupada que fosse a minha, para Não, não era dele. entrar já com Era problema. dele. Mas deu, Mas deu, deu para é. deu para entender, deu para. Tá bom. Você Uhum. vai desfilar em algum bloco, escola de samba? Vai fazer o que no Então, seu Mauro, carnaval? eu recebi um convite, fiquei tão. Na verdade, foi uma coincidência da vida. A Escola Protegidos da Princesa, que é uma escola do Morro do Mocotó aqui em Florianópolis, está fazendo um samba enredo muito bonito de resistência. Ele fala dos povos da resistência, de quem resistiu à ditadura, dos pretos e dos gays, do próprio povo favelado. E eu estava passando na rua, é muito legal essas coisas acontecerem, né? Porque eu estava passando na rua com dois amigos no ensaio de uma outra escola no centro da Ah, cidade. Porque foi o que o tempo me permitiu, porque se eu pudesse, eu ia no ensaio de todas elas. Eu sou muito, né? Eu adoro carnaval e acho que, inclusive, aqui a gente está numa briga particular aqui em Santa Catarina, porque o bolsonarista Jorginho Mello indicou para a Fundação de Cultura um cara lamentável que fica associando carnaval à doença, tratando como se fosse cultura de segunda linha. Uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa completamente ignorante, mas eu estava passando com dois amigos, os dois amigos estavam com camisa do Lula, e aí a gente foi parado por alguém que disse: olha, dia tal vai ter um ensaio e a gente vai estar homenageando Marighella. E aí eu falei, nossa, que legal, e fizemos toda uma conversa e tal, e eu falei, poxa, vocês pensaram em chamar a Maria Marighella para vir? E ele fez uma cara e tal. Enfim, a gente conversou. Eu acho que a Maria não vai conseguir vir por conta de problemas, enfim, logísticos, né, para ela conseguir vir, porque no fim essa conversa aconteceu há pouco tempo. Mas eu acabei convidada para imagine desfilar na passagem Protegidos aérea da nessa altura do Princesa. campeonato, né? Então, tava uma fortuna, foi exatamente esse o problema. E aí, mas eu devo desfilar na Protegidos da Princesa a convite por conta dessa conversa. E aí eu acabei contando a minha história, como eles falam muito de resistência à ditadura no próprio samba enredo. E no enredo eu acabei convidada amanhã. Não, hoje é que dia, gente? Quarta? Hoje à noite tem Quarta-feira. ensaio técnico, inclusive, estou indo lá. E a Protegidos da Princesa. Aliás, o Carnaval de Florianópolis está com vários enredos engajados, digamos assim. Tem enredo engajado na causa do povo preto, tem enredo engajado no engajamento, ou seja, nessa ideia de resistência e de luta, como é o caso da Protegidos. Tem o enredo a Coloninha, a Copolord estão fazendo enredos com engajamento. A União da Ilha da Magia está homenageando uma banda que é o das Aranha aqui, que sempre foi uma banda de resistência, que inclusive ano passado um dos membros da banda foi perseguido por declarar voto ao Lula e ir no comício que o Lula teve aqui. Então, tá um carnaval bem interessante mesmo, e que fala do ponto de vista do povo. O Carnaval de Florianópolis esse ano vai falar, a maior parte das escolas falando do ponto de vista do povo ou de heróis e heroínas do povo. Eu estou bem feliz. Em vários lugares do Brasil. Você vê, a Mangueira, que já virou tradição da Mangueira aí, né? Nos últimos carnavais todos, ela vai falar da África na Bahia, né? Uhum. Então, vai falar dos malês, vai falar da resistência preta na Bahia. Realmente muito legal. Vi uma escola de samba, alguém comentou aqui, que vai desfilar em homenagem ao Lula, lá em Belo Horizonte. Em São Paulo, a Gaviões sai com um enredo também de resistência. Acho que vai ser uma marca desse carnaval, né? Os enredos de Com certeza. resistência. Até porque a gente precisa lembrar que, apesar de consumido pelos turistas, pelas TVs, o carnaval é uma manifestação do povo brasileiro, né? E do povo mais pobre, do povo da periferia, do povo preto. É dia de enaltecer, né? E exaltar, e também de espairar as dores. E aí a gente precisa lembrar que esse foi o povo que votou no Lula, que resistiu ao Bolsonaro, que sofreu muito com a Covid, que sofre com a perseguição dos neonazistas, né, neocoloniais. Então a gente está falando de um povo, aquele povo do até 2 salários mínimos, né, que votou massivamente no Lula.
E principalmente também, a gente precisa lembrar que na outra ponta a gente tem, ou imiscuindo nisso, a gente tem os artistas, né? A gente tem uma manifestação cultural que sofreu perseguição absurda por conta de todo o racismo, misoginia e LGBTQ-fobia do governo que acabou. Olha que legal isso aqui, Helenira. Eu vou falar do seu governador, mas do seu não, né? Do governador de Santa Catarina. A Miriam Resistência. Helenira, estive em Floripa e fui na Praça 15 porque vi um story seu. Muito legal. Pena não ter te encontrado, iria tietar. Que legal. Ah, que legal, Miriam. A Praça 15 é uma graça, né? A praça que tem a figueira centenária, e é onde exatamente esse encontro aconteceu com o João da Protegidos aí, e essa conversa Legal. sobre a Maria Marighella. Legal, que bom. É o seguinte, o Jorginho Melo disputa com outros 2 governadores o título do governador mais de extrema direita e pior governador destes mandatos e talvez da história. O Jorginho Melo, ele inclusive está sendo processado porque ele colocou a Defensoria Pública de Santa Catarina para defender os terroristas golpistas do 8 de janeiro. Ele acabou de aprovar lá sancionar uma lei dessa vereadora, deputada de extremíssima direita aí, de Santa Catarina, em relação às escolas. A senhora que mais odeia, a senhora que formalmente é professora, mas que mais odeia, persegue, detesta e não quer que o trabalho dos professores aconteça, né? Essa lei sancionada é a escola sem partido, tá? Eles só não colocaram o nome porque já tem diversas decisões do STF, mas demonstrando que a escola sem partido é inconstitucional, até o Nars, qual é o nome dele? Falei o nome errado. O desgraçado que inventou esse movimento aí, ele aí ele desistiu esqueci o nome dele. Mas ele desistiu porque é uma lei inconstitucional, antieducacional, contra o povo, negacionista, enfim, contra a categoria dos professoras e professores. Mas ela não tem esse nome. Isso, Miguel Najib. Ela não tem o nome do Escola Sem Partido, mas ela é a Escola Sem Partido, com um nome bonito que faz exatamente a lei faz exatamente o contrário que ela diz fazer, né? Porque a lei diz que institui a Semana de Proteção à Criança e Adolescente contra a Violência Institucional, e, na verdade, ela faz exatamente o contrário disso. Ela estabelece a perseguição aos professores que pretendam proteger as crianças das violências todas da vida, né? E aí, inclusive da ignorância, que é uma violência também. Mas é a Ana Carolina Campagnolo, essa deputada, que gente, vou contar para vocês. Eu não falei o nome dela de propósito, porque, enfim, ela não merece. É uma criminosa. Ela é uma criminosa, e aí ela propôs, a lei foi aprovada na mesma Assembleia Legislativa que estabeleceu o Dia Estadual de Perseguição às mulheres que sofrem ou fazem aborto, né? Sim. Que eles chamam de Dia de Conscientização, as mulheres e meninas, principalmente, porque a gente precisa lembrar que a maior parte dos abortos ilegais que acontece em crianças que foram estupradas, então é o dia estadual da defesa dos estupradores continuarem podendo estuprar as crianças e violentando elas a parirem filhos dos seus estupradores. Enfim, infelizmente é um contexto muito terrível, mas o Jorginho Melo, ele sancionou essa lei. Outra lei que foi sancionada ainda pelo Carlos Moisés, na verdade um decreto inspirado por essa senhora, que é a lei da linguagem neutra, que agora o STF declarou inconstitucional também. Enfim, eles adoram aprovar leis inconstitucionais e de perseguição às pessoas mais frágeis da sociedade, como as crianças e os professores. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos conversar com a linguista Josemara Cardoso sobre a questão do STF ter declarado inconstitucional leis que proíbem o uso da linguagem neutra ou linguagem inclusiva. Então, a Campagnolo, no meio da campanha, chamou o Carlos Moisés e ele fez um decreto tentando proibir também. Tem discussão no STF a respeito dele. Isso, eles adoram ser ilegais. Né? Foi derrubado em Rondônia e e de Santa Catarina vai cair também, e o do Paraná.
né, e o do Paraná do Ratinho. Nós vamos falar sobre isso com mais detalhes sobre a linguagem neutra ou inclusiva. Vou falar com todos, todas e todos, com a Josemara Cardoso. Agora, de fato, é impressionante, Elenir, esse trio de governadores que de matar. É o Jorginho Melo, o governador de Rondônia, que é esse também que proibiu a linguagem neutra, que é o coronel, como é que chama? Coronel Marcos Rocha, que saiu do anonimato depois que ele mandou recolher, no mandato anterior dele, ele foi reeleito, ele mandou recolher das escolas de Rondônia os sertões de Euclides da Cunha, Memórias Póstumas do Brás Cubas de Machado de Assis, o Kafka, Macunaíma, do Mário de Andrade, que, segundo ele, seriam todos livros subversivos. Esse é o nível desse parceiro do Jorginho Melo. E o terceiro parceiro é o governador de Roraima, né, que mostrei já várias vezes um vídeo dele aqui. Aqui não tem PT, aqui é progresso, aqui desenvolvimento, e a gente viu o que é o progresso e o desenvolvimento em Roraima. O sujeito lá em Roraima o nome do cara, do governador de Roraima, é Antônio Olivero Garcia de Almeida Gom. G-O-M, Gom. Ele refez, o nome dele político é Antônio Denarium. Denário, dinheiro, na Bíblia, está lá. Né? Jesus Cristo foi entregue por Judas por 30 denários. Era a moeda lá. Então, o sujeito colocou no sobrenome dele denário, dinheiro. Então, vocês imaginam o que é o governo de Roraima, o que ele faz no governo dele, né? Então, são esses três, né? É o denário, o Jorginho Melo e esse coronel Carlos Rocha lá em Rondônia. Que trio, hein? Que trio. E resolver problema do povo, que é bom, né? As estradas estão destruídas, a gente tem um monte de problema para escoar a produtividade, a gente tem extrema pobreza, porque Santa Catarina, por exemplo, é conhecido por ser um estado desenvolvido e rico, mas a gente tem, por exemplo, um município chamado Lebon Regis, que tem extrema pobreza, então, e aí dá conta, né, do desemprego nas periferias, dessas coisas, ele não está nem um pouco preocupado. Agora, em perseguir professoras e agora estava fazendo campanha, o Cínico estava fazendo campanha com o projeto aí que a Anísia Trindade está encaminhando de zerar as filas. Ele estava fingindo que era projeto dele. É mó cara de pau. Não, tudo banidinho. Essa é gente que precisa ser banida da vida pública brasileira, mas aí quem tem que fazer são os eleitores e as eleitoras. Né? Vamos ver como é que será na próxima eleição. O Jorginho Melo deverá ser candidato à reeleição. Catarinenses, é com vocês. Elenira, nós temos... Deixa eu começar com mais uma confrontação que está rolando e depois eu terminar com uma boa notícia. A confrontação é essa questão dos juros, né? A queda de braço em torno da taxa de juros, que é uma queda de braço menos entre Lula e Campos Neto e mais entre o governo Lula e o mercado financeiro, né? Os bancos. Os investidores chamados. Entre o povo e o mercado financeiro, eu diria. Exatamente. Então, vamos lá. O que acontece? Primeiro, tem dois aspectos aí, nesse debate, que estão permeando esse debate. Um é a chamada autonomia do Banco Central e a outra é a taxa de juros em si. Primeiro, vou explicar, né? A taxa de juros Selic, ela é uma taxa de referência. Ela está em 13,75% ao ano. Para a gente, às vezes, parece pouco, porque a gente olha, por exemplo, né, o Brasil é um dos países que tem as maiores taxas de juros do mundo, e você chega a ter 1000% ao ano num cartão de crédito, então 13 parece pouco. Mas como ela é uma taxa de referência, a gente está falando da taxa, primeiro, que é a base a partir da qual os bancos começam a decidir as suas políticas de juros. E segundo, e principalmente, é a taxa segundo a qual o governo remunera o pagamento de títulos da dívida pública, títulos do Tesouro Nacional. E essa é a maior taxa de juros do mundo.
tanto do ponto de vista nominal, não tem nenhum outro país com taxa de referência, como eu disse, que o governo, né, o Tesouro vai remunerar os títulos tão alta, quanto em relação à inflação. Como a nossa inflação fechou em 5 e pouco no ano passado, ela está mais de 8,5% de valor real. O que isso significa? Significa que os grandes banqueiros, e principalmente os grandes investidores, não têm motivos, entre aspas, para investir na economia real. Por quê? Porque eles têm alta remuneração no próprio investimento no governo, e aí acontece o que a gente chama de empossamento, você não faz o dinheiro que existe circular na economia real, e ela é extremamente pró-cíclica, no sentido de que se você tem um momento, como a gente tem, de inflação e pouco investimento e dificuldade, por exemplo, com desemprego alto, e aí é bom que se diga, quando eu vou falar desemprego, mas a gente está falando de empregabilidade, de remuneração do trabalho, da força de trabalho em geral, né, de segurança nessa relação, porque emprego mesmo é emprego com carteira assinada, mas tem gente que tem trabalho que não é emprego, tipo, quando você trabalha como Uber, quando você conserta encanamento ou vende pano de prato na esquina. Essas pessoas todas não são consideradas desempregadas se elas não procuraram emprego na semana passada, né, na semana anterior à pesquisa. E por isso a gente tem taxas de desemprego no Brasil muito baixas. Mas essas aparentemente muito baixas. Porque quando você vai olhar de fato quem é que tem emprego com carteira assinada, garantias e direitos, 13º, férias, jornada, hora extra, isso é um percentual muito pequeno. Então, a taxa de juros, ela faz o quê? Que a pessoa que contrataria não contrate. Os muito ricos, e aí a gente precisa dizer que no Brasil, o Lehman, por exemplo, né, esse bandido que acabou de ser demonstrado estar envolvido no rombo de 40 bilhões da contabilidade da sua própria empresa, ele tem empresas que empregam, tipo a Ambev. Mas ele tem muitas empresas, muito do dinheiro dele, e por isso que vale a pena fazer rombo na própria empresa, ele bota no mercado financeiro e com essa garantia de remuneração. E aí a gente está falando, então, de um Banco Central que está mantendo as taxas de juros altíssimas, com o argumento de que isso supostamente fosse conter a inflação, não conteve a inflação. A gente precisa dizer que a alta da taxa de juros, ela começa em 17 de março de 2021, a taxa de juros estava em 2% e aumentou em 17 de março para 2,75%. Essa taxa de juros Selic. Esse dinheiro não está... imagina que de 2021 para cá, ela aumentou de 2 para 13,7%, e o governo está fazendo uma política de pressionar o Banco Central a alterar essa política de juros, porque é exatamente que precisa dar mais lucro para o empresário investir na economia real do que deixar parado no mercado financeiro o dinheiro. Para a gente entender isso também, a gente teve um fenômeno, né, que logo que a pandemia começou, dia 16 de março de 2020, o Roberto Campos Neto, ele anuncia um pacote de liberação de liquidez para os bancos de 1,2 trilhões. Até o final da pandemia, entre recolhimentos e depósitos compulsórios, alívio de capital para encaixe, redução de provisões, o governo liberou para os bancos quase 6 trilhões em liquidez. E desses 6 trilhões em liquidez, basicamente só veio parar na economia real 20% disso. Por quê? Porque está valendo mais a pena comprar títulos da dívida pública e ficar ali rendendo sem ter trabalho, né? Porque você não tem risco. Então, o que o governo federal está fazendo, do ponto de vista econômico, é corretíssimo, tem que derrubar essa taxa de juros para poder valer mais a pena investir na economia real do que na especulação financeira. E do ponto de vista político, é uma atitude que é uma novidade. A gente lembra e eu conversei aqui, que no governo, né, os governos anteriores do Lula e da Dilma, poucas vezes eles convocaram o povo a fazer política em prol das medidas que o governo está fazendo em nome do povo, que é chamar para manifestação.
E agora, o governo, e aí a decisão do Diretório Nacional do PT de segunda-feira é muito importante nisso, chama a mobilização do povo contra o Banco Central. E aí, de novo, o Banco Central, quando ele é chamado de autônomo, ele é autônomo do povo, de quem foi eleito pelo povo, das necessidades do povo brasileiro. Mas ele é indicado pelo mercado e controlado pelo mercado, ou seja, é o próprio lobo cuidando das galinhas. Então, eu acho que esse é um processo bem interessante de tanto do ponto de vista econômico, porque é muito necessário baixar essa taxa de juros. A taxa de juros ficou 2 anos altíssima e a inflação só se reduziu quando a fonte do problema da inflação foi mexida, que eram as tarifas controladas, que o governo Bolsonaro só mexeu por uma questão eleitoreira. Mas quando você tem uma inflação que é resultado de tarifas controladas, como é combustível e energia, você não vai derrubar ela com contenção de demanda, que é o que supostamente o aumento da taxa de juros faz. Com contenção de circulação de mercadoria, né? Então, eles eles estão fazendo uma política corretíssima e politicamente correto, chamar o povo para manifestação, chamar os sindicatos, chamar o partido, chamar as frentes, inclusive as primeiras manifestações já aconteceram. Não, muito legal esse estudo que você traz. É legal porque a gente combina um tema e ela faz a lição de casa. Acho muito interessante porque é isso, né? Autônomo em relação a quem o Banco Central exatamente? Né? Acho que essa é uma questão chave. Lembrando, só fazer um comentário. Ao governo. É autônomo em relação a determinado governo, porque esse Campos Neto estava dentro de um grupo de WhatsApp cujo nome era Ministros de Bolsonaro. Então, ele é autônomo do governo Lula, ele não era autônomo do governo Bolsonaro. Ele atuava em parceria com o governo Bolsonaro. Justiça seja feita. Ele sentiu o golpe. Ele sentiu o golpe. Tanto que ele está buscando um realinhamento, está jurando que vai atuar junto com o governo, está buscando se realinhar. Está buscando se realinhar. O que prova que as decisões não eram técnicas, né? Porque o argumento desse povo é sempre, mas a gente toma decisão tecnicamente. Maria da Conceição Tavares vai mostrar para a gente que não existe esse tecnicamente. Economia é uma ciência social aplicada que tem a ver com a condição do povo. Claro que existem questões técnicas por trás da decisão. E aí, então, eles justificam a defesa da autonomia dizendo, vai ser o jeito em que a gente vai garantir que todas as decisões vão sempre ser tomadas tecnicamente. Mas isso é mentira, porque o que eles chamam de tecnicamente é um monte de gente do mercado que lucra muito com o mercado financeiro, não está nem aí para a fome do povo, para o desemprego, e que vai tomar as decisões de acordo com os interesses desse grupo de pessoas, que é um grupo muito pequeno de pessoas. E também não dá para comparar a autonomia do Banco Central brasileiro com a autonomia que tem o Fed, porque no Fed, um dos parâmetros é exatamente desemprego. O Fed tem que obedecer à política econômica em conjunto com outros entes, e ele tem que garantir que a política econômica não gera desemprego. Tanto que lá, as taxas de juros agora estão aumentando para níveis reais positivos. Elas estavam negativas, ou seja, você remunerava menos do que a inflação que estava existindo lá, para poder exatamente obrigar as pessoas a investirem na economia real e gerar emprego. E olha que, né? Essa é uma questão chave. Semana passada viu o economista André Roncalha falando de maneira muito interessante sobre essa questão da autonomia, né? Mostrando como essa autonomia é extremamente relativa. Em que ele disse que um amigo dele, que é economista de um banco, disse: estivemos numa reunião não com o Campos Neto, com o Bruno Serra, que é o diretor de política monetária, e eles nos falou isso e aquilo, mas não espalha. E ele falou: por que não espalha? Reunião secreta. Então, o Banco Central tem autonomia em tese em relação à sociedade e ao governo e faz reuniões secretas com os bancos, com os banqueiros. A agenda do Banco Central com o mercado financeiro é opaca, não é transparente. Não deveria ter uma publicidade, toda reunião que o diretor do Banco Central tem com alguém de fora e que a pauta também fosse transparente, o que foi discutido também fosse transparente? Não tem. Não tem. E tem um dado também importante, Mauro. Cada vez, eles vivem falando de ajuste fiscal, que o problema é que o Brasil está endividado. Cada ponto percentual que se aumenta na taxa de juros Selic, aumenta a dívida pública em 38 bilhões.
Então, vocês querem, quer controle sobre a dívida pública? Baixa a taxa de juros. Porque aí a gente vai parar de pegar dinheiro que a gente arrecada do povo cobrando imposto de alimento e entregando para o mercado financeiro só ficar rico. Hein? Além do que, pela lei, a questão fiscal não é tema do Banco Central, né? A questão do Banco Central é política monetária, política de juros e política de câmbio. Eles se metem, é impressionante. Mas na entrevista até o Campos Neto tirou um pouco do time dele de campo no Roda Viva segunda-feira, porque ele tomou tanta paulada, né, que ele sentiu, falou, não, é verdade, eu não vou me meter nisso, até escreveu na ata um certo elogio à tentativa de controle fiscal do governo Lula. E falando em tentativa de controle fiscal do governo Lula, deixa eu dar uma boa notícia. Vocês sabem que em 2019, as reservas cambiais do Brasil estavam em 388 bilhões de dólares. Elas caíram com o governo Bolsonaro para 324. Em dezembro, era 324. Hoje, 40 dias depois, já está em 331 bilhões de dólares. Em 40 dias, o governo conseguiu já aumentar as taxas cambiais em 7 bilhões. Então, a gente vai vendo. Eu tinha comentado que a gente ia falar de uma boa notícia, ainda não é essa, tá? Nós vamos encerrar com não é essa. Não é essa ainda. A Mirna diz aqui, o Lenny Streck falou que é inconstitucional o BC ser independente. Sim, mas olha, até ontem conversamos aqui com o Genuíno sobre isso. São duas coisas diferentes. O Banco Central é autônomo, mas não é independente. Não é independente. Tá? Então, o Banco Central brasileiro não é independente, ele tem autonomia. Tá? E mesmo acabar com a autonomia também não acaba com todos os nossos problemas, porque as taxas de juros já foram muito mais altas do que isso antes desse banco ser autônomo. Né? Então, agora, de qualquer maneira, é importante também fazer a leitura, porque eu estava comentando aqui antes, sabe, Helenira, de que teve uma certa overdose de determinados setores da mídia, inclusive da mídia progressista, em relação ao tema do Banco Central, que acharam que era uma tomada do Palácio do Inverno, Campos Neto, vamos derrubar o Campos Neto, vamos acabar com tudo e tal. Não era isso. O Lula nunca pretendeu derrubar o Campos Neto. Ele pretendeu enquadrar o Campos Neto, que ele conseguiu. Então, nunca esteve em pauta a derrubada do Campos Neto. É importante que se diga isso. Estou falando uma informação, não é uma interpretação. Mas teve gente que tentou botar fogo, incendiar, tanto que, assim, foi interessante a estratégia política do governo. O Lula foi para cima da política de juros e do Campos Neto, e o Haddad por baixo, no bastidor, costurando, né? Costurando, tentando encontrar o ponto político desta fragilização a que o Lula submeteu o Campos Neto. Tanto que ontem à noite, né, não haverá mais uma batalha de tararé. A reunião do Conselho Monetário Nacional será uma batalha de tararé. O Haddad ontem à noite falou, nós não vamos rediscutir a meta de inflação. Que havia uma ideia, houve uma informação, que acho que também teve problemas com essa informação, de que entraria na pauta da reunião do Banco Central a revisão do Conselho Monetário Nacional, a revisão da meta de inflação. Na programação do Conselho Monetário Nacional, isso é tema da reunião de junho ou julho, se eu não estou enganado, acho que é junho. Então, o Haddad antes falou, não vamos antecipar, vai ficar meta, os temas serão outros nessa reunião, então parece que vai ser uma reunião de tentar arrumar a casa, né? Até porque a meta não é o problema, a meta está em 3,5%, com margem de erro de 1,5% para cima ou para baixo, então se a gente mantiver uma inflação em torno de entre, né, 2% e 5%, você está num cenário que é razoável, porque deflação é uma coisa problemática economicamente também, né? Agora, a questão, e a meta de inflação, como eu disse, não tem relação com a taxa de juros, porque o argumento do Campos Neto é que é falso. O argumento do Campos Neto é, eu preciso desse juro tão alto para poder manter a inflação sob controle. Só que isso é mentira. Então, o problema não está na meta, o problema está na política que você faz a partir da meta, numa interpretação. Vamos lá, por que você diz que aumentar a taxa de juros pode controlar a inflação? Porque quando você tem muita circulação de dinheiro,
teoricamente, né, pela lei da oferta e da demanda, que a gente sabe que é uma lei muito fraca, que descreve poucos fenômenos econômicos, né, em situações muito restritas, você aumentando a taxa de juros, aumentaria e ia restringir a quantidade de pessoas que ia ter dinheiro para comprar. Nós estamos com um problema de conexão, sou eu ou tu? Eu não sei, acho eu também não. Para entender. Não, acho que é interessante essa questão que você traz e importante, né, Helenira, a gente entender que as pessoas se movem de acordo com o seu interesse concreto. São muitas poucas pessoas, é raro, que alguém se mova contra seu próprio interesse. É difícil. Você vai se mover sempre em função do seu interesse pessoal, inclusive. Pessoal. Isso não quer dizer que não quer dizer que todo mundo que está no mesmo lugar econômico ou socialmente vai defender necessariamente as mesmas ideias. A gente já vê hoje um racha pequeno, mas um racha nos liberais. O André Lara Rezende, que é deste mundo liberal, mas que entrou em rota de colisão com o neoliberalismo já faz alguns anos, tem uma visão, exatamente a mesma visão que o Lula em relação à questão da taxa de juros e tal. Né? E ele tem sido usado por nós, pela esquerda, por dizer, nosso banqueiro, alguém que está contra. Então, mas é importante ter clareza que as pessoas se movem de acordo com seus interesses, né, Leniri? Então, não é à toa em que, por um lado, a gente tem a mídia liberal toda apoiando a política de taxa de juros alta. E o motivo é claro. Os donos dos veículos de comunicação ganham dinheiro com a taxa de juros alta. Muito mais com a taxa de juros do que com a mídia, inclusive. Eles usam a mídia para garantir. Claro, do que eles, em geral, a Globo tem prejuízo. A família Marinho hoje só ganha dinheiro com taxa de juros. Eles não ganham dinheiro com a Globo. A Globo dá um prejuízo atrás do outro. Olha o Bonner. Bonner é jornalista? Sim e não. Ele ganha 900 mil reais por mês, gente. 900 mil reais por mês. O que você acha que ele faz? Ele aplica o dinheiro à taxa de juros. Olha a Miriam Leitão. A Miriam Leitão, tá bom, ela não ganha 900, que ganha 500 mil reais. Gente, é nesse nível. Nós estamos falando nesse nível de remuneração. Então, é gente que tem dinheiro para fazer o quê? Não posso deixar parado. Agora, não vai correr risco, né? Não vai botar lá nas fazendas do MST. Ficando bem bom da taxa de juros. Né? E os 900 mil do Bonner são dinheiro, troco de amendoim, perto do dinheiro dos Marinho diretamente, do SAD diretamente, né? Porque aí a remuneração, porque às vezes a gente fala de salário, porque salário é uma coisa que a gente entende, né? Porque a gente ganha salário, aí a gente pensa, eu ganho não sei quantos mil de salário, então se eu comparar com não sei quem ganha 200, 500 vezes mais do que eu tenho um parâmetro. Mas a remuneração de capital, que é o que esse povo ganha diretamente, que é muito mais, que é o que faz alguém ser bilionário, né? É o que faz alguém ser bilionário. Por maior que seja o salário de alguém, do Bonner ou do Neymar, nunca dá para ser bilionário. Bilionário você é com um investimento no mercado financeiro, com exploração de garimpo ilegal, com tráfico de droga, com coisas de outro nível. De tráfico de arma, né? É com isso que se vira bilionário. E aí os Marinhos são alguns dos bilionários da lista brasileira. Isso que você falou do interesse tem um elemento que é também um reconhecimento do interesse imediatista ou do interesse a médio prazo, porque a gente teve, no caso de Davos, aquele abaixo-assinado de vários bilionários internacionais que disseram que tem que cobrar mais imposto deles. Por que eles fazem esse raciocínio? Não é exatamente porque eles são bonzinhos, é porque eles sabem que se não circular minimamente um nível de riqueza entre a população mais pobre, eles não conseguem extrair capital, porque eles precisam da circulação. A visão do André Lara Rezende, né? O que o André Lara Rezende está dizendo é o seguinte, os financistas burros, idiotas, vocês estão matando a galinha dos ovos de ouro. É isso que ele tá dizendo. Isso, não é bondade, porque se você não tem a riqueza, existe uma riqueza fictícia, que são aqueles números que parecem mágicos no mercado financeiro, mas em última instância é preciso riqueza real, porque senão estoura a bolha e acontece o que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos, né? No
esquema lá do Lehman Brothers. Então, você precisa de riqueza real. E se você tem um limite do quanto ela pode ser fictícia, em algum momento ela explode. Então, para poder manter uma existência de acumulação de capital, tem que ter circulação. Isso quer dizer que tem que ter gente produzindo, trabalhando, vendendo. E aí, se você concentra demais a renda, daqui a pouco circula tão pouco embaixo que você não tem mais como extrair. Então, os caras que estão assinando o manifesto dizendo cobrem mais impostos de mim, eles estão defendendo o próprio interesse a médio prazo. Os que estão dizendo joga as taxas de juros nas alturas e não cobre nenhum imposto de mim, estão defendendo o interesse imediatista, mas matando a própria galinha dos ovos de ouro em médio prazo. Olha que interessante isso. Do outro lado da sociedade, na outra ponta, exatamente igual. A pesquisa da Quest de hoje. Lula está certo em tentar forçar a queda da taxa de juros? Olha onde é que tem a maior aprovação à política do Lula. Em quem ganha até 2 salários mínimos. Quando você vai de 2 a 5, não muda muito. Por quê? Porque quem ganha nessa faixa de 2 a 5 também não tem dinheiro sobrando para ganhar com taxa de juros. Olha como a queda já é muito forte para quem ganha mais de 5 salários mínimos. O recorte aqui é um recorte... Há um questionamento grande esses recortes de renda, porque eles são muito relativos, ainda mais com esse processo aí do fim da formalização do emprego. Mas, de qualquer maneira, olha como já cai 10 pontos aqui para quem ganha mais de 5. Se você subisse na escala para acima de 10, acima de 15, acima de 20, muito provavelmente, Helenina, se você vier perguntar aqui para quem ganha acima de 10, já teria, talvez, quem é contra a política do Lula já fosse maioria. Porque a gente já está ganhando dinheiro na taxa de juros, né? E 100% de quem vive de ganho de capital, né? 100% não, 99%, porque você citou que tem um banqueiro aí que é contra. Mas se você pegar quem realmente... Porque aí tem... Quando a gente faz a conta, por exemplo, eles vivem anunciando que agora a gente tem milhões de brasileiros investindo no mercado financeiro, graças a uma facilitação que aconteceu. O próprio Campos Neto chama isso de política social. Aliás, ele chegou a cara de pau de dizer que o Pix era política social porque o menino no sinal está recebendo o Pix em troca da bala, né? O menino devia estar na escola, né, Campos Neto? Mas, enfim, e não vendendo bala no sinal. Mas, enfim, quando a gente percebe isso, a gente fala assim, então tem milhões de brasileiros que vão perder com o escândalo das Americanas ou que vão ganhar com essa taxa de juros. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que esses milhões de brasileiros são 95% das pessoas que investem, mas elas são responsáveis por 5%, 7% do que é investido, 20%, dependendo da faixa que você colocar. Agora, os muito, muito ricos, que realmente ficam com a maior parte do volume de recursos que circula nesse lugar, são pouquíssimos. São algumas milhares de pessoas, 2, 3 mil pessoas. Então, essa não é uma... Não dá para fazer a conta desse jeito. Sim. Porque o fato em si de ser assalariado, já, assim, né, a Ana Rocha que falava isso. Meu amigo, você é assalariado? Então você é pobre. Mas você ganha muito, você tem um carro bonito. Não, mas você é pobre, porque se você acabar o salário, em 5 anos você tem um problema, mesmo que você ganhe os 900 mil do Bonner, né? Se ele não conseguir fazer nada com o dinheiro que ele juntou, em 5 anos ele tem um grande problema. O Neymar, que ganha salário, e, né, se ele para de trabalhar, olha quanto jogador de futebol que a gente conhece que tinha milhões, para de trabalhar e fica pobre igual a eu e você, assim, dificuldade de pegar, né, ou mais até do que nós, com dificuldade de pegar ônibus. Então, quem não tem esse risco é o Ike Batista, que perde 20 bilhões, mas continua tendo 1 bilhão e a vida dele muda muito pouco. O Elon Musk perde 50 bilhões e a vida dele não muda nada. Porque a perda é distribuída socialmente, a riqueza dele é acumulada individualmente e ele não consegue aproveitar. Porque a menos que ele pegue dinheiro e vá para o espaço, o resto não tem mais nada que ele possa comprar com o dinheiro, né? Então... Desculpa. Enfim. Eu acho que... Porque a gente sempre faz... A gente é muito ligado no assalariado, mas a gente precisa tomar algum cuidado com isso. Será que eu caí? Não, tá aqui. Tô aqui. Para encerrar, nossa, Josemara Cardoso, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas
Acho que está, né, como diz aqui a Kézia, excelente explicação sobre economia, de modo que os leigos podem compreender. Gostaria de ter um recorte dessa entrevista para publicar, compartilhar. Já estou anotando aqui exatamente para fazer o recorte da entrevista, tá, Kézia? Bem legal. Tá aqui a Mila, eu não estou sabendo dessa decisão, não. Comente a decisão do STF de apreensão da CNH, passaporte, não participação em concurso público por dívidas. Tem jornaleco na conta do PT, não estou sabendo dessa decisão, não. Eu também não. Não tenho essa informação, vou procurar, Mila. Vou também. Bom, para encerrar, qual é a boa notícia? Então, eu comecei aqui dizendo, ó, o jornalista detesta a boa notícia, o jornalista gosta de má notícia, de crise, de incêndio. Mas essa boa notícia é muito interessante. É que o Conselho na verdade, não formalmente, né, mas as articulações políticas dão conta que o Conselho de Governadores do novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido como o Banco dos BRICS, já aprovou o nome de Dilma Rousseff para ser presidenta do banco. Aí eu tenho primeiro que fazer um parêntese sobre misoginia e machismo da mídia burguesa, né, e do mercado financeiro. A primeira coisa que a mídia burguesa resolve falar quando essa notícia sai é o salário da Dilma, que é, sei lá, 290 mil. Eles fizeram muitos comentários, tem manchete sobre quanto Dilma vai ganhar. 290 mil. E aí, a primeira... um terço do salário do Bonner, e do salário do Bonner ninguém fala, né? Ninguém fala. Mas não é só isso, é que quando o Marcos Troijo, eu não sei dizer o nome dele, que é o atual presidente, foi nomeado, você lembra de ouvir essa notícia? Quando outros foram nomeados, quando o Ilan Goldfein foi nomeado para o banco, alguém pro Banco Mundial, alguém fez conta de quanto que vai ser o salário dele? Não, por quê? Porque existe uma misoginia intrínseca de que mulher não pode ganhar bem. Tá? Isso é misoginia. Se você não fez esse comentário sobre nenhum outro que estava assumindo o mesmo cargo ou cargos semelhantes, e você faz quando é uma mulher, ou quando é uma mulher que não vem de uma família rica, aí você está fazendo misoginia e classismo do pior. Mas, além disso, além do salário, a coisa mais importante... E aí veio as críticas, também misóginas, dos macharada que, né, se consideram os bonzão do negócio. Aécio Neves, este ser incompetente, lamentável, que nunca fez nada de bom por esse país, que quando era governador de Minas, vivia mais aqui na praia em Florianópolis ou lá no Rio, tomando cerveja do que fazendo qualquer outra coisa, resolveu dizer que é cruel indicar Dilma. E Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, indicado pelo próprio Lula, veio dizer que ela não tem as competências específicas. Esses machistas têm que entender uma primeira coisa: esse banco não existiria se não fosse Dilma Ivana Rousseff. A Dilma, quando presidenta da República, exatamente porque tem uma visão não só do mercado financeiro, da importância da economia como um fundamento social, como, repetindo de novo Maria da Conceição Tavares, e das relações internacionais e da importância de fortalecer um polo internacional afastado da referência do dólar, que é o que esse novo Banco de Desenvolvimento, ele não faz isso, tá? Não é essa a função do banco. O banco é um banco de fomento como o BNDES, é um banco de financiamento, mas ele tem uma importância estratégica para você ter uma ferramenta de fomento de comércio que não passe necessariamente pelo dólar, quando você estabeleceu uma relação estratégica entre os países que compõem os BRICS e que dirigem esse banco. Então, Dilma foi importantíssima, e quem me disse isso foi Paulo Nogueira Batista, ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que foi vice-presidente do banco, né, em Xangai, exatamente quando ele foi criado. E a gente, Paulo Nogueira Batista Júnior, eu sempre esqueço o Júnior, mas ele fica bravo. E a gente precisa entender que ela é a melhor pessoa, porque esse banco só existe porque ela criou, e é por isso... E assim, ela fez 1000 articulações políticas, colocou o governo em ação para poder estimular os outros governos. Tanto que, quando o PT sai da presidência pelo golpe contra a Dilma, o banco praticamente desaparece como um ente
político no mercado financeiro internacional, né? E aí, segundo, é importantíssimo dizer que os parâmetros do banco para financiar iniciativas são parâmetros interessantíssimos, porque ele tem parâmetros sociais, parâmetros de enfrentamento à crise climática, e preservação ambiental, eles são parâmetros exatamente de financiamento sul-sul, ou seja, que não passe pelo centro do capital ali, Europa e Estados Unidos, né? Financiar iniciativas de países menores, com mais dificuldades. Esses são princípios que estão escritos no estatuto do banco. Então, a Dilma Rousseff é perfeita para esse cargo, porque é uma economista, mas porque tem uma visão estratégica sobre as relações internacionais que praticamente mais ninguém teria. Então, misóginos, calem suas bocas, né? Lavem suas bocas para falar de Dilma Vana Rousseff, porque ela é perfeita para esse cargo. Sim. Mas temos um entrave, né? Eu ia esquecendo de falar disso, que é o Marcos Troini. Ele foi indicado até 2025, ele tem mandato até 2025. Mas, como você tem a aprovação de todos os outros países do nome da Dilma, ele deve renunciar. Mas existe uma articulação política acontecendo, não é uma coisa automática. O governo não pode simplesmente tirar ele e colocar ela automaticamente. Mas é óbvio que a pressão vindo dos outros governadores do banco, isso deve se efetivar, não deve demorar muito. Inclusive, já é dado como certo, né? Muita gente pedindo recorte dessa conversa nossa. Estou fazendo. Bom, a Mina diz assim: maravilhosa mesmo essa linda Helenira. É maravilhosa, é linda e sabe tudo de tudo. É impressionante, Helenira, realmente. Aqui, Ana Elusa Reis. Helenira, adoro você. Sua tranquilidade de colocar os pontos nos is e confrontar a direita irracional. Dilma é o maior nome para esta função internacional. É isso aí. Não, é muito simbólico. Não é só para o Brasil, isso é importante que se diga. É muito simbólico para os BRICS a presença da Dilma lá. Isso tem uma sinalização para o mundo. É importante para cada país que compõe o BRIC a presença da Dilma lá, porque ela é uma presença que carrega um simbolismo muito grande num momento em que a grande guerra, a grande luta do mundo é a luta da democracia contra a extrema-direita. A Dilma, como presidenta, é a presença da democracia à frente do Banco dos BRICS, e o Banco dos BRICS articulado na luta contra a extrema-direita e contra o financismo que mata o mundo. É muito forte. Muito forte. Legal. Isso, e aí a falta de experiência que o Meirelles, por exemplo, cobra dela, tem a ver com ela nunca ter feito parte da direção de um banco que sirva para fazer lucro para os seus donos. Isso ela realmente não tem essa experiência, e que bom, porque banco de desenvolvimento não é banco para fazer lucro para os seus donos, é um banco de desenvolvimento, para fomentar iniciativas que você gere emprego, que você diminua a desigualdade regional, desigualdade de gênero, de raça, enfim. Então, é perfeito que ela não tenha essa experiência, porque ela não tem os cacuetes do mercado quando tem uma pessoa que tem que trabalhar para aumentar a quantidade de zeros que aparece nos extratos desses super ricos, né? Sim. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Dilma Rousseff nunca quebrou nenhum banco, viu? Né? Por exemplo. O que tem desses banqueiros aí, desses altos executivos de bancos, incensados pela mídia, que já quebrou banco, não é fácil, não. Enfim, vamos embora. Obrigado, Helenira. Até semana que vem. Quarta-feira que vem estamos aí de novo, na quarta-feira chamada Quarta-feira de Cinzas. Depois eu explico por que chama Quarta-feira de Cinzas, mas é conversa para outra ocasião. Beijão. Valeu. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau.